Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Metanoia Racional. Eu sou Matheus de Lima Mota e, hoje eu tô sozinho. Mais uma vez nós vamos ter um podcast solo. Espero que você esteja aqui comigo, acompanhe e goste. Essa semana, neste programa, eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões que tive a partir da leitura de um artigo na BBC Brasil. Se trata de um artigo que vai falar sobre como a Igreja Católica medieval influenciou na forma em que a mente ocidental, a mente do mundo ocidental age, pensa, em que como muitos países têm a forma que são e são o que são através dessa influência da Igreja Católica medieval. Então, se você quer saber um pouco sobre o que é esse estudo e quais são as influências que resultaram nisso, fique aqui comigo que eu vou compartilhar. Eu ainda também vou deixar na descrição o link para você poder consumir mais. Vou deixar algumas outras sugestões para você entender melhor. E, não vou demorar muito. Fique aqui comigo e a gente já vai conversar mais. Esse artigo da BBC Brasil, nós vamos colocar na descrição o link para você depois conferir. Você pode ir lá ler, tem também o recurso em áudio, são por volta de 11 minutos o áudio que você pode ouvir. E não precisa ler, você pode sair do nosso podcast e continuar ouvindo um pouco mais sobre o assunto e se aprofundar um pouco nesse artigo. Eu não vou me aprofundar tanto, mas basicamente esse artigo ele traz como que alguns cientistas, pesquisadores identificaram que a Igreja Católica e algumas imposições que ela fez lá no período medieval influenciam até os dias de hoje. E eles chegaram a essa conclusão através de um estudo que eu creio que muitos já ouviram, não sei se você já ouviu, mas agora está ouvindo, de que quando se reunia ali um grupo de pessoas, davam três linhas, três retas para as pessoas e elas tinham que dizer se aquilo tinha o mesmo tamanho ou se variava em tamanho, algo nesse tipo. E muitos se deixavam levar pela maioria. Então, assim, eles identificavam, eles até poderiam ver que não, tem uma linha, uma reta que está um pouco menor do que as demais, ou ao contrário, falar não, todas as retas estão com o mesmo tamanho. Mas muitos que participaram dessa pesquisa, eles acabam dizendo o que a maioria diz, mesmo que eles não concordem com isso. Mas identificaram que isso varia de país para país. E, no apanhado geral, a maioria dos países em que a pessoa diz o que realmente está enxergando, independente do que a maioria está dizendo, são países que tiveram uma grande influência da Igreja Católica ou do cristianismo que existia no período medieval ali pela Igreja Católica. Então, países que são ali da Europa medieval, onde a Igreja Católica era o cristianismo, basicamente, e países que tiveram a influência dessa igreja católica. Nessa pesquisa que eles fizeram, eles foram se aprofundando de que está muito ligado às relações familiares. E então, assim, a ligação entre esse resultado que eles tiveram e a Igreja Católica passa pelo que a Igreja Católica influenciou, a Igreja Católica medieval influenciou nas famílias. Então, a influência foi a de que a igreja, naquele período, e em dado momento até teve um auge, um pico de imposição de que não poderiam mais existir casamentos arranjados. Isso a gente vê até os dias de hoje. E muitos países, até não católicos, não cristãos, acabam trazendo adotando esse método, esse modelo de não ter mais casamento arranjado. Esse acordo de os pais decidem com quem os filhos vão se casar, ou
o rapaz até escolhe a moça, mas há uma imposição do pai da moça de que ela vai ter que casar independente se ela quer ou não. Então esse tipo de coisa a Igreja Católica foi banindo, ela foi estimulando como uma coisa ilegal. Outro ponto que também era muito comum era o casamento entre primos, e a Igreja Católica ela vai inibir isso, ela vai proibir, e nesse artigo diz que chegou no auge, no pico de proibição até ao 6º grau. Então a relação assim em manter as coisas em família, manter a família em família, né, foi se quebrando porque tinha uma imposição. Então você teria que procurar uma pessoa externa à sua família. O outro ponto é a poligamia. Então esse tipo de relacionamento foi moldando muito a família. Então eram famílias de composição monogâmica, um pai, uma mãe, pais de famílias diferentes, então não tinha uma relação anterior, né? Os pais dos pais não eram parentes, eram pessoas distantes. E isso gerou influências que foi identificada nessa pesquisa de que as pessoas, né, as sociedades em que a pessoa diz a verdade, diz a sua percepção, independente do coletivo, são sociedades em que tiveram uma grande influência desse estilo de família. Foi identificado também que isso seria um traço de individualidade, em que a pessoa se preocupa mais consigo mesmo, é uma pessoa mais individualista. Então, esse seria a grande percepção dessa pesquisa e desse estudo. Outra grande percepção seria de que também isso trouxe reflexos na formação do país. Então, eles identificaram isso em uma quantidade muito grande na Europa e nos Estados Unidos, ali no norte do continente americano, Estados Unidos, Canadá, onde esse estilo de família foi o predominante. Então, esses são os pontos em que esse estudo identificou a influência da Igreja Católica. Bom, então esse estudo ele traz esse ponto de que as imposições sobre as famílias acabam gerando mudanças significativas, geram resultados significativos. Se nós compararmos a formação, né, os núcleos familiares que existiram na Europa medieval e em consequência, né, períodos após, e compararmos, por exemplo, as estruturas familiares que existiam no Brasil, como que as famílias no Brasil se desenvolviam, podemos ouvir e vemos aí até produções artísticas que mostram que até o período ali do Brasil Império existiam casamentos arranjados, e eu já ouvi relatos, histórias de não tanto tempo assim atrás, de pessoas que se casaram porque os pais combinaram e estava tudo certo, famílias que ainda tinham aquela imposição. Então nós podemos comparar com outros países, né, que não tinham mais isso, não tinham mais essa estrutura, não tinham, por conta da influência dessas imposições que a Igreja Católica trouxe. Agora, qual é a diferença entre esses países com o Brasil, por exemplo, que usei, né, que é a qualidade de vida, a liberdade, a democracia, a industrialização? Poxa, são coisas que, assim, realmente são aquelas pedras que lançamos no lago e trazem aquele efeito de onda que vão gerando longe, é o efeito borboleta, que são coisas que, assim, a princípio não atingem diretamente aquele propósito, aquele fim, mas que inicialmente vão surtir efeitos, vão trazer resultados à frente. E esse pensamento
de individualidade foi exatamente por isso, porque você vai cortando laços e vínculos externos. Então, o indivíduo, ele nasceu naquela família, aquela família é particular e é peculiar, ela não tem estruturas, porque os pais não são primos, os pais não são parentes, os pais são pais. O casal, ele não tem nenhum outro vínculo externo que não seja o próprio casamento. Então, isso vai moldando e trazendo reflexos para muitas outras áreas. Então, qualquer mudança, mesmo que não exatamente naquele ponto, vai trazer reflexos, porque você está tratando mudanças dentro da família, da composição familiar, vão trazer reflexos em muitas outras áreas, porque está se tratando de o núcleo base da sociedade, é o ponto inicial da sociedade. Uma criança, quando nasce, o primeiro vínculo social dela é com a mãe, o segundo é com o pai. E é no momento que ela faz essa distinção de mãe e pai que ela começa a criar um entendimento dela diferente de mãe, ela diferente de pai, pai é diferente de mãe, mãe é diferente de pai. E é a partir desse momento que ela faz o entendimento dela com o resto do mundo. Então, tudo que se envolve dentro de um casamento, dentro de uma família, traz reflexos para uma sociedade, traz a forma em que esse indivíduo vai agir socialmente, vai se manifestar na sua vida e no seu dia a dia. Consequentemente, se nós temos mais famílias desse tipo, nós vamos ter uma sociedade agindo e se comportando daquela forma. Socialmente, nós temos reflexos. Então, a sociedade molda cada um de nós, mas a nossa família é quem deu o pontapé inicial na modelagem. Bom, como nós somos o reflexo da nossa família, dessas influências que recebemos, que a nossa família recebeu e nós recebemos da nossa família. Tem um estudo, eu não encontrei realmente assim a fonte desse estudo, mas eu ouvi na faculdade e encontrei um artigo num site de recursos humanos e eu vou colocar esse link aqui. Então não posso dizer que é um estudo real, mas posso dizer que é uma história que eu ouvi e encontrei na internet uma confirmação dessa história que eu ouvi na faculdade. Que é o quê? Um grupo de pesquisadores colocaram 5 macacos em um ambiente e uma escada no meio desse ambiente. No topo dessa escada eles colocaram bananas ou outro tipo de alimento. Nesse que eu li estava escrito bananas e, se eu não me engano, o meu professor também falou sobre bananas. Mas vamos lá. É porque assim fica bem clichê e bem óbvio, então realmente acaba parecendo até uma história inventada. Vamos lá. Mas é uma história que traz bastante... exemplifica, traz bastante entendimento pra gente. Esses 5 macacos, provavelmente, ele iria tentar comer. Então ele tenta subir a escada. No momento que um desses macacos tenta subir a escada, os pesquisadores tacam jatos de água fria, água gelada, nos outros 4 macacos. Bom, aí um que subiu acabava comendo e descia. Só que na próxima tentativa, na próxima vez que eles colocavam comida, no topo da escada, e que um deles tentava subir, acontecia o mesmo. E aí os macacos começaram a ver que um ia subir, começavam a agredir aquele que estava tentando subir. E eles deixaram isso ir acontecendo até que ninguém mais tomava um jato de água fria. Porque antes que eles tomassem os jatos de água gelada, eles iam lá e agrediam o que estava tentando subir. E aí começaram a ninguém tentar subir mais. Aí os pesquisadores, que estavam ali fazendo essa pesquisa, pegaram, então vamos trocar, vamos colocar um macaco novo nesse ambiente. E eles iam lá e colocavam um novo, sem saber de nada, ia lá e tentava subir a escada. Antes dele conseguir começar a subir, os outros 4, que já estavam ali há mais tempo, sabiam do que acontecia, iam lá e agrediam ele. Bom, chegou ao ponto que esse também novo não subia mais. E eles pensaram, agora vamos colocar mais um. E isso foi até que chegou ao ponto que os 5 já eram macacos novos. Nenhum deles tinham
tomado jatos de água gelada, mas nenhum deles subiu a escada, porque eles replicaram aquilo que eles aprenderam, de que vai subir a escada, apanha. Por que apanha? Não sei, mas apanha. Então a gente, da mesma forma, né, acabamos fazendo isso, replicamos, refletimos aquilo que nós recebemos de influência. Para nós, a sociedade sempre foi assim e nós vamos trazendo esse reflexo, nós vamos transmitindo isso. Agora, hoje em dia nós temos também um fluxo de influência que tem nos impactado. Eu assisti um vídeo há poucos dias atrás. Também, se eu conseguir, eu vou colocar o link na descrição. Mas é um vídeo que você pode pesquisar no YouTube mesmo. Você está me assistindo aqui, né, me ouvindo no caso, pelo YouTube. Espero o nosso aqui terminar e vai lá e assiste, né? É bem interessante, que é o Divinamente, uma série de vídeos, né? Sobre como nós devemos ter a mente de Cristo, desenvolvido pelo Jesus Cop. Então assiste lá depois, é bem interessante. Esse vídeo vai falar como que nós estamos com a mente acelerada e que nós devemos desacelerar a nossa mente. Os resultados de uma mente acelerada é porque a gente quer consumir tudo rápido e a gente quer novidades, a gente quer tudo para ontem. Isso são reflexos de influências que nós temos recebido e isso tem impactado as nossas vidas. Nesse vídeo, né, eles falam de dados, de informações que descobriram, saíram há pouco tempo. Em média, um americano hoje assiste 200 vídeos no TikTok, porque são vídeos curtos, hoje em dia, né, até 3 minutos. E a gente está consumindo todo o tempo muita coisa, a gente quer muita coisa rápida. E eu mesmo ainda estava fazendo algumas pesquisas, um pouco antes de começar essa gravação, eu estava lembrando que assim, eu vou fazer um artigo para colocar na internet. Poxa, o que eu mesmo consumo de artigo? O que eu uso? Eu vou lá, eu olho primeiro os tópicos, o que está em negrito, o que está em caixa alta, eu olho primeiro os tópicos. Se for um artigo, né, sobre passos, 7 passos para aquilo, 10 passos para aquilo outro, ou 7 modos de fazer isso, ou, 7 ideias, ou 12 ideias, independente. Eu vou olhar só as ideias. Se algo me interessar, eu olho a descrição, eu olho ali, eu leio o comentário sobre aquele tópico, aquele título. Só o que me chama a atenção. Então eu tô com a mente numa velocidade que eu quero aquilo rápido, e eu só passo o olho e eu já abri uma outra aba no Chrome sobre o mesmo assunto e eu vou comparar porque eu tô com uma mente numa alta velocidade. É lógico que assim, isso também reflete um pouco do trabalho que eu tinha até pouco tempo. Ainda estava conversando com minha esposa, hoje ela ainda trabalha no que eu estava trabalhando até pouco tempo e assim, essa atividade, né, esse trabalho, ele exige uma grande velocidade. Você precisa ler uma informação, você precisa processar essa informação, você precisa ver um problema e tem que pesquisar de como solucionar esse problema em uma velocidade muito grande. Eu tenho estourando 3 minutos para dar um posicionamento, nem que seja, olha, eu ainda estou verificando algo. Então são coisas assim que exigem que a mente da gente esteja numa velocidade muito grande. Isso traz resultados. É lógico que se eu não conseguir dominar isso, eu vou refletir nos meus filhos, eu vou transmitir isso para eles e eles vão refletir isso nem talvez considerando que o mundo é assim. Isso é o padrão, essa é a realidade. Ainda nessa série de vídeos do Jesus Cop, o último que eu assisti vai falar de como nós devemos guardar a nossa mente, guardar no nosso coração. E o psicólogo que participa, eu achei interessante algo que ele disse: olha, Deus nos criou para o jardim, para uma vida em jardim. Então muita coisa que a gente está fazendo não é para fazer, mas a gente está acabando sendo influenciado e estamos refletindo isso.
Esse final de semana eu também assisti um filme com minha esposa. Um filme baseado numa história clássica, numa lenda, e que já existiram muitos outros filmes. Existe até um filme que é icônico e é o que a gente usa como referência e muitas das vezes até esquece que é uma lenda. Acho que esse filme é realmente um filme da Disney, né? Foi o Walt Disney que criou aquela história. Não, ele só se baseou, incrementou um pouco e fez bonitinho para toda criança e até os pais assistirem. Bom, esse filme a gente assistiu numa releitura e ele tá com muita releitura, ele tá com muitas alterações e coisas que a gente nota. Eu e minha esposa, a gente notou várias coisas que, foram alteradas e por que foram alteradas, qual a intenção da sociedade dos dias de hoje e principalmente com a sociedade que as pessoas que criaram aquele filme têm, né, as intenções que eles querem refletir. Notem que nos últimos anos existiu uma crescente, né, nesses posicionamentos entre os conservadores e os progressistas e as diferenças começaram a se expor muito forte. É lógico que eu acredito que com a disseminação, né, a facilidade de acesso à internet, a disseminação de conteúdo e de opiniões mostrou e escancarou isso e tem aumentado cada vez mais a polaridade, mas existe claramente uma influência. Ambos os lados querem influenciar e querem criar mecanismos para criar a sociedade que eles desejam. E isso traz muito para as nossas vidas. Nós precisamos ver e enxergar as influências que estão tentando ser feitas sobre nós e sobre as nossas famílias. Agora, o mais importante não é aquilo que está na sociedade ou está no conteúdo, e eu posso dizer que nós não podemos nos influenciar livremente sobre qualquer coisa. Como cristãos, nós sabemos que existem parâmetros que são comprovados de qualidade, são considerados conservadores, mas existem padrões que a Bíblia, né, que Deus estabeleceu. Aos Coríntios, Paulo ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, na parte B vai dizer assim: mas nós temos a mente de Cristo. Se você quiser ler depois o versículo completo, eu recomendo, leia também, até em outras versões. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, eu li a última parte, depois do ponto de pergunta. Então seria a parte B. Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Antes ele vai dizer, quem conhece a mente de Deus? Ninguém conhece a mente de Deus, a não ser quem o conheceu, mas que nós temos a mente de Cristo. Sabe? Então a nossa mente tem que ser um reflexo do que Cristo pensa. Aos Filipenses também Paulo escreve que tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for louvável, nós devemos pensar nessas coisas. Então nós devemos ter uma mente voltada para as vontades de Deus e deixar que essa vontade de Deus nos influencie e que gere resultados em nossa família. Não estou aqui dizendo, e voltando lá na pesquisa de abertura, né, que eu usei como instrumento para nos guiar nesse pensamento aqui, não é que estou dizendo que o pensamento da Igreja Católica dos séculos medievais estavam exatamente certos e que deveriam ser seguidos cegamente e que os resultados são bons. Eu estou dizendo que o pensamento de Cristo, ele é bom. E a gente deve se basear nele, deve ser seguido nele. Olha, há poucos dias atrás se completou mais um ano, né? Dia 31 de outubro se completou mais um ano da Reforma Protestante, que em 1517 foi ali o pontapé inicial e mais marcante feito pelo Martinho Lutero, quando ele pregou as 95 teses na porta da igreja. Então assim, ele fez uma ruptura porque ele enxergou várias coisas que precisavam ser mudadas na igreja medieval, na igreja católica medieval, a igreja cristã da Europa naquela época. Então assim, existiram e existem muitas coisas que estão sendo influenciadas e que deveriam ser repensadas, ser mudadas, mas tem muita coisa que a gente está deixando acontecer e que por princípios cristãos não deveriam acontecer,
não deveriam ser influências reais e que não deveriam existir. Agora, nós devemos ser influenciadores. Isso, para mim, tem sido uma coisa muito clara. Nós devemos ser aqueles que estão estimulando a influência correta, a influência de Cristo, e que estão produzindo influência, quer seja em nossas famílias, quer seja no círculo de amizade, quer seja numa sociedade. Nós devemos só incentivar aquilo que influencia para o bem. Não estou dizendo aqui que nós devemos movimentar boicotes enormes e tal, mas que se nós podemos fazer a nossa parte de, olha, isso não me é interessante, não é um tipo de influência que me agrada, eu paro de monetizar aquilo, eu paro de dar audiência para aquilo. E eu, inclusive, paro até de falar sobre aquilo. Eu vou falar sobre aquilo que é interessante, aquilo que eu quero que cresça, porque muitas das vezes a gente está dando visibilidade àquilo que a gente deveria não dar visibilidade. Estamos dando oxigênio para aquilo que deveria estar se sufocando, perdendo a força. Então é esse tipo de coisa que a gente deve fazer. Sabe por quê? Porque é numa sociedade cristã, com os princípios de Deus que não falhem, que nós vamos ter uma vida plena e perfeita. Eu entendo que podem ter pessoas que estão me ouvindo agora que não concordam, mas há princípios que são verdadeiros e infalíveis. A prática é que pode falhar. É a aplicação que muitas vezes erra. O cristianismo, pensado e desenvolvido por Cristo, a vontade dele é perfeita e agradável. A aplicação é que muitas vezes nós erramos. Mas se eu posso deixar aqui minha consideração final, é que a mente ocidental foi influenciada pela Igreja Católica, mas pode estar sendo influenciada hoje por muitas outras coisas que não tem nada a ver com Cristo. Mas é fundamental que o cristão comece a influenciar como Cristo influenciou a época em que esteve aqui, porque nós somos pequenos cristos andando na Terra hoje. Então, esse foi o nosso podcast, nosso programa da semana. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço e até o próximo podcast.